Olá, estamos em mais uma edição do programa Mais Vida e Comportamento. Eu sou Amanda de Alcântara e estamos aqui nos estúdios da Rádio JSV. Hoje eu tenho uma convidada especial, é a Carol Rodrigues. Você já pensou no assunto sobre parto humanizado? Para vocês gravidíssimas que estão aí, aquelas que querem engravidar. O que você pensa quando eu falo para você sobre parto humanizado? Você acha que é o parto normal, dentro de casa? O que você pensa sobre isso? Existe uma profissional desta área que a função dela é doula. É uma profissional que auxilia durante o trabalho de parto. Achei fenomenal, achei um assunto muito importante, muito legal para a gente trabalhar aqui no programa Mais Vida e Comportamento. E obrigada por ter aceito o nosso convite, Carol Rodrigues. Obrigada, um prazer. Gata, me fala uma coisa, e aí, o que é ser doula? É parteira? Quando eu pensei em doula, quando eu fui ler, pensei, uau, isso parece um trabalho de parteira. O que é ser doula? Então, vamos lá, por partes, né? Tá. A doula, ela é uma mulher que acompanha a gestação, o parto e o pós-parto imediato de uma gestante, prestando apoio físico, emocional e principalmente dando informações que ela não tem no pré-natal, né? Quando a gente entra no universo da maternidade, a gente fica grávida, a gente não sabe nem por onde começar, né? Então a gente procura um médico, vai fazer o pré-natal e vem com muitas dúvidas e naquela consulta rápida a gente não consegue nem perguntar tudo que a gente precisa. Então a doula preenche essa lacuna. A palavra doula, ela vem da origem grega, né, onde as mulheres já faziam essa função. As mulheres da própria família, da mulher que já tinham tido um bebê, acompanhavam as outras mulheres no parto. Era uma tia mais velha, uma mãe, uma comadre, né, uma irmã, uma prima. Na verdade, quando o parto era só das mulheres, né? Quando aquele ambiente de parto era só das mulheres, os homens não participavam. Entendi. Então essa função de servir, de estar ao lado da mulher durante o trabalho de parto e a gestação, já existe há muito tempo. Ela vem sendo retomada nos últimos anos e hoje tem um movimento bem forte no mundo inteiro para que essa função, né, seja cada vez mais esclarecida para as pessoas, a importância, como que elas atuam. Então, hoje, as doulas aqui no Brasil atuam assim, trazendo informação para a gestante durante a gestação, para entender como é que a mulher quer esse nascimento, qual é a equipe melhor que vai atender às necessidades daquela família, porque as mulheres têm maneiras muito diferentes de ser, né, e necessidades diferentes. O parto é um evento cultural, né? É um evento social, é um evento fisiológico também. Então a doula ajuda a mulher a desmembrar tudo isso. E aí, na hora do trabalho de parto, então ela faz alguns encontros durante a gestação para ir ajudando a mulher nessa construção do que seria o parto. E esses encontros é em grupo ou a doula tem um lugar específico onde você recebe essas pessoas? Aí depende da doula, né? Normalmente a gente faz um atendimento individualizado, porque eu preciso entender o que essa gestante quer. Agora, por exemplo, eu atuo com um coletivo de doulas e parteiras e a gente também faz encontros coletivos para várias gestantes e acompanhantes ao mesmo tempo. Mas aí a gente vai tratar de um tema específico. Hoje vamos conversar sobre anestesia. E aí todo mundo vai conversar junto sobre anestesia. Mas quando você é contratado como doula nessa função, você vai atender individualmente para entender quais são as especificidades daquela mulher, daquela família, né? Uma coisa que não dá para a gente fazer todo mundo junto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, a doula vai ter uma outra função, que é dar o apoio emocional para todo o trabalho de parto e o apoio físico. Ela vai entrar com massagens, métodos não farmacológicos para aliviar o processo da dor. Porque parto tem dor. Então, quando eu penso em essa questão do parto, então, humanizado... Porque assim... É confuso, né? É confuso. Porque, por exemplo, eu vejo as pessoas, né? Eu também não me entendo muito, claro, né? Deixo essa resposta, essa bucha para você responder. Eu vejo, né, toda essa questão que você tá falando, da dor. E entra em banheira de ofurô, e vem aqui, vem ali e tal. Fico pensando, gente...
Como é que eu vou dar conta? O que é que está humanizado nessa situação? Porque eu não estou entendendo a questão. Fazer um parto humanizado, algo que eu, leiga, olhando, poxa, é para diminuir o sofrimento e diminuir a dor. E aí eu vejo aquelas dores assim, falo, meu Deus do céu. Então, é que o conceito é um pouco confuso, né? Quando a gente fala em humanização, na verdade a gente não deveria falar humanização, porque todos somos humanos, né? Mas na verdade esse termo vem para a saúde inteira, né? Humanizar a saúde, não só humanizar o nascimento. Humanizar significa a gente trabalhar com as evidências científicas mais atualizadas, ou seja, o médico vai prestar assistência para aquela família, não com uma obstetrícia de 1910, mas com uma obstetrícia de 2019. Né? Porque a ciência não para de evoluir. Sim. Então, assim, as evidências vão mudando. O que a gente sabia no século XIX, hoje a gente já sabe muito melhor. Né? Então, a gente usa a ciência a favor. Então, e a gente ainda tem muito profissional usando obstetrícia lá. Sério? Tem, é o que mais tem, infelizmente. Então, humanizar o nascimento é trazer essa ciência mais atualizada como prioridade, trazer a mulher como protagonista deste evento, que é o nascimento, porque, afinal de contas, é ela que vai fazer o trabalho de parto, não é o médico, né? Não é ninguém que está ali na sala, é ela e o bebê. E a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Essa é uma mudança muito forte. É uma equipe que não é centrada só no médico. A decisão não é do médico, a decisão é de uma equipe. Então, a doula entra nesse cenário. Ela não vai tomar decisões, mas ela vai somar esforços ao longo do processo para mudar toda a assistência. Né? Então, um profissional que trabalha na humanização, ele presta conta para esse pilar, né? De evidência, de equipe multidisciplinar e o protagonismo da mulher. Então, quando você fala para mim assim, poxa, Carol, mas a mulher está com dor e isso não é humanizado, é que a gente não olha para a dor. Né? Assim, a gente olha para o processo fisiológico. Né? O parto, ele tem dor. E tirar a dor da mulher não quer dizer que você vai tornar ele humanizado. Quando as mulheres estão reclamando que elas estão com dor no trabalho de parto, a gente tem milhões de coisas para fazer para aliviar. Como eu falei, a doula tem métodos não farmacológicos que ela estuda e ela vai usar ali na hora do trabalho de parto. Toda a equipe pode usar, não só a doula. Né? Isso não é uma coisa que só a doula pode fazer, mas fica mais especificamente para a função dela. Então, não é tirar a dor, mas é prestar assistência para a mulher de uma maneira individualizada. Entendi. Hoje a gente tem partos que são muito violentos. Uma mulher que fica sozinha no hospital, muitas vezes sem nenhum acompanhante, que é obrigatório por lei estar do lado dela. Isso sim é um parto dolorido. Eu estou sozinha, eu estou passando contração por contração por contração, ninguém aqui fala comigo, a mulher fica deitada numa posição que é péssima para um trabalho de parto. Então, o que traz a dor e o que traz o que você chama de sofrimento é essa assistência que não é humanizada. Né? Então, o parto humanizado não é parto no ofurô, não é parto em casa. Parto humanizado é uma assistência humanizada. Entendi. Entendeu? Essa que é a diferença. Levando em conta as questões também emocionais que estão ali, porque não é só, claro, o fisiológico vai, imagina, tem uma criança saindo de dentro da pessoa. Não tem como não ter dor. Né? Não vai ter como não ter dor. Mas pode ser em casa, pode ser no hospital, não quer dizer que tem muito vídeo de parto, a gente tem muita referência, né, de que, que lindo, com flores, incenso. Não, você pode ter um parto extremamente no hospital, sem ter banheira, sem ter água, sem ter nada. Coberta de camisola, não precisa ter luzes e flores, incenso. Isso aí é para quem gosta disso. Entendi. Entendeu? É porque o que eu mais vejo na internet, quando eu fui pesquisar, etc e tal, até mesmo a gente vai ver nas nossas redes sociais, é sempre um cenário composto de tudo isso. É bem romantizado, né? E até às vezes eu vejo e falo, gente, a pessoa, ela é doida, né? Eu tenho uma amiga que fez um parto, ela postou umas fotos e tal, ela fez esse tipo, como é que eu falo? Não é esse tipo de parto. Ela teve parto humanizado. Um parto humanizado. Mas não é que ela escolheu, vai ter banheira. Pareceu ser bem legal, assim, né? Pelas fotos, pelas coisas assim, né? Uma pessoa super bacana, mas pensei eu cá com meus botões. Eu não faria. Porque eu fiquei vendo o tamanho da dor, porque, gente, né?
Às vezes eu ouço as mulheres falando, eu não posso ter parto humanizado, porque para mim, assim, parto natural... Uma coisa é parto natural, outra coisa é parto humanizado. Assim, parto natural quer dizer que aquela mulher não vai ter nenhuma intervenção. Inclusive, vai passar por todo o processo sem anestesia, sem analgesia. Você pode ter um parto normal. Parto normal é um parto que o bebê sai pela vagina. Sim. E você ter anestesia. Entendi. E a assistência ser humanizada. Entendi. Né? Uhum. Mas não é muito o que a gente vê por aí. Tá. Carol, a gente volta a falar disso no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui na rádio JSV, e eu sou Amanda de Alcântara e estou hoje falando com a Carol Rodrigues. Ela é doula, ela ajuda na assistência de mulheres que estão passando pelo processo de gravidez, e ela veio contar um pouco pra gente do que é ser doula, do que é parto humanizado. Obrigada por você estar aqui acompanhando, estando junto com a gente aqui. Carol, então você começou a falar da questão do que é o parto natural, o parto humanizado. Vamos entender a diferença. E você já me deu um... Já deu um nó, né? Já me deu um nó aqui. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é que parto humanizado quer dizer assistência humanizada. Certo. Agora, parto natural quer dizer que aquela mulher não vai ter nenhum tipo de intervenção médica durante o trabalho de parto. Nada. Então, assim, não vai entrar com ocitocina sintética, não vai entrar com anestesia, não tem intervenções no processo fisiológico. Certo. O processo fisiológico vai fluir, ela vai ser monitorada, óbvio. Os sinais do bebê são monitorados, da mãe são monitorados, mas não tem uma intervenção para acelerar o processo. Né? Que não é vai o que romper acontece bolsa. em hospital, é isso? Que é o que acontece na maioria dos casos quando a mulher vai ter o parto normal. Porque as contrações começam antes. Começa é um processo longo. Porque a gente vê, por exemplo, eu vejo casos, a gente vê direto na TV, começou a ter contração. Tantas horas. É um processo. O policial teve que colocar no carro e teve ali mesmo no carro e aquilo tudo. E aí, gente? Aí é falta de informação, porque aí Entendi. a pessoa não sabia muito bem qual que era o momento certo para ela ir para o hospital. Se o destino dela já era o hospital, né? Então às vezes é a falta de informação que a mulher tem no pré-natal. Entendi. Né? Tem alguns partos que são mais rápidos, mas eles são exceção. Né? A maioria dos partos é bem longo. É um processo longo. Então, quanto mais informada a mulher tá, para isso que a doula também ajuda bastante, melhor é para ela reconhecer a fase do trabalho de parto que ela tá para poder ir para o hospital. Eu posso dizer que a doula, simplificando um pouco mais, é uma acompanhante? Ela é uma acompanhante. É uma acompanhante. É uma acompanhante treinada. Para acompanhar o parto. Para acompanhar, tá? Como fosse um acompanhante terapêutico, por exemplo, num processo psicológico. Sim, só que... E quanto que você percebe que a gestante precisa de um profissional psicólogo? A gente tem que encaminhar, porque doula não é psicólogo. Tá. A gente presta apoio emocional. Tem tantas questões e tantas ambivalências na gestação, e a gente acaba cumprindo um pouco esse papel de acolher. Mas você tem que saber o limite, ser ética e passar e encaminhar para um profissional, porque não é o seu escopo. Né? A não ser que você tenha essa formação, que você seja psicóloga, mas não é da maioria das mulheres que trabalham como doula, não é. Então você tem que encaminhar. E vários outros profissionais porque que tem que encaminhar, né? Os hormônios fisioterapeuta, enfim. Não, é uma bagunça. É uma bagunça. Mas a gente acolhe e até às vezes a gente consegue fazer com que a mulher procure um profissional especializado justamente porque você acolheu. Todo mundo fala, vai lá, procura psiquiatra. Não quero procurar psiquiatra, não quero psicólogo, mas quando a doula fala, talvez ela se abra, porque ela sabe que não tem um julgamento, né? A doula não pode julgar a mulher. Entendi. Ô, Carol, e a diferença, por exemplo, da primeira gestação para a segunda, às vezes uma terceira gestação, por exemplo, na primeira eu não quis de qualquer jeito, porque a gente também tem que pensar, eu estou aqui pensando, né? Como também é um assunto bastante novo para mim, então, por exemplo, eu me engravidei a primeira vez, eu estava talvez num relacionamento mais bacana, mais produtivo, ou não tinha relacionamento, não sei, né? Tô conjecturando aqui. Então, o meu estado, a minha vida naquele momento era na segunda gestação, já mais madura, tal, eu decido que eu quero uma cesárea. Não, agora eu posso escolher. Porque a cesárea, ela entrou no lugar de escolha hoje em dia. Né? E aí, aí tô nesse relacionamento, tal, quero ter um parto cesariano.
Com todas as pompas que eu posso. Fotógrafo, isso, aquilo, outro. Na terceira gestação, eu decido que eu quero um parto... Me arrependi da cesárea. Me arrependi. A pessoa tá levantando a bandeira contra a cesárea. Ativista, sempre ativista. A pessoa, não... Brasil, tá tudo certo, tá? E aí você quer um parto normal na terceira. Quer um parto normal. Se é possível? É possível. Com uma equipe boa, é possível. Porque assim, o parto normal... Por exemplo, eu sou filha de parto normal. Minha mãe falou que eu cheguei no hospital, ela já estava... Nascendo. Eu já estava nascendo. Então, ela sentiu contrações, sim, mas chegou e foi. E em compensação do meu irmão, ela demorou muito mais. Eu sou 14 anos mais velha que o meu irmão. E a minha mãe ficou tendo contração e arrumando a mala do bebê. E eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, gente, vamos embora pro hospital. Não, vai nascer daqui a pouco ele nasce. Pois ela ficou do meio-dia até as tantas no outro dia, tendo dor. Só que, claro... Eu não sou mãe, mas conforme estava querendo sair, ficou insustentável, ficou horrível. E aí que deram anestesia, mas até então deixaram ela lá. Sozinha, como você falou. Ela querendo matar no momento Deus mais do mundo. importante da vida dela, no momento de mais vulnerabilidade da mulher. Porque você fica com medo. No momento mais importante, porque o filho vai nascer, né? Não importa a via, mas vai nascer. Então é o momento que a mulher mais precisa ser acolhida. E não é. O bebê que está nascendo também precisa nascer num ambiente de respeito, né? E não é. Acho que até por isso que você vê as fotos na internet de quase que cenários, né? Banheira, pouca luz, porque tudo isso são referências que as mulheres acabam buscando para se sentirem acolhidas. Isso não é a equipe que vem e monta. Não. Quando você chega e vê uma foto de velas e flores e qualquer coisa que você veja num parto, não foi a equipe que colocou aquilo, foi a mulher que escolheu aquilo. A gente é mulher, entendeu? né? A mulher quer que o filho dela nasça num ambiente com pouca luz. Sim. Qual a diferença para a mulher? É total. Sério? Total, porque isso muda a produção de hormônios dela, isso muda a percepção da essas dor. Luzes? Total. Se você entrar numa luz branca fria de hospital e se você tiver um ambiente com pouca luz, você tem uma atuação diferente dos hormônios durante o trabalho de parto. Menina! A percepção da dor vai mudar. Você tá quase me convencendo um dia que eu... Você está quase Mas me convencendo. voltando ao seu exemplo hipotético aí da mulher que teve um parto normal, depois teve uma cesárea e agora tá arrependida. Porque ela ficou com aquela ideia de que eu sofri muito no parto normal, então na cesárea eu marco o dia. E acontece. Ela não teve o parto humanizado no primeiro, né? Como você falou. Ela teve um parto onde ela ficou sozinha, onde ela não teve apoio. Então a percepção, a experiência dela foi muito ruim. Né? Assim, o bebê nasceu de parto normal, mas para ela foi horrível viver aquilo. E é o que acontece com a maioria das mulheres. Quando elas pensam em parto normal, elas pensam numa cena de terror, né? Porque é o que elas vivem, porque a gente não consegue ainda que a maioria dos profissionais preste uma assistência humanizada. Aí no segundo ela foi para cesárea. E aí, sei lá, ela teve complicações, porque ela pode controlar, porque ela tinha dinheiro, whatever. Teve a cesárea e teve... Né? As dificuldades que tem depois de uma cesárea, além dos riscos que você tem quando você vai para uma cesárea. Você tem 3,5 vezes mais chances de morrer numa cesárea. Uau. Complicações para o bebê e para a mãe são muito maiores. Risco de hemorragia, morte materna, fetal, as doenças que podem vir para o bebê. Então, assim, uma complicação... Nossa, eu sempre achei que fosse mais seguro. Que é o que eles vendem. Mas se você for olhar para o que a ciência mostra... A cesárea não é mais segura do que o parto normal. Porque antigamente sempre foi com parteira, por exemplo. Então, quando essa mulher talvez tenha tomado conhecimento disso tudo, ela tenha falado, meu Deus, que risco que eu tomei, né? Que eu corri e que eu coloquei meu bebê. Entendi. Atrapalha a amamentação, pode trazer doenças respiratórias para o bebê, diabetes, autismo, várias doenças que estão relacionadas à experiência da cesárea. Mesmo que ela não tenha... E tem aquele... Como é o nome daquele aparelho que coloca para puxar a criança, que machuca? Isso já é o fórceps, talvez isso. Mas isso não é na cesárea especificamente. Porque a cesárea abre, tá certo. A cesárea vai abrir, é mais difícil porque usar o fórceps na cesárea. Realmente também é um processo doloroso pro bebê, porque, veja, ele tá todo ali, todo lindo. Na hora que ele sai, este corpo vai ter que esticar. Também é dolorido. É um processo. E é doloroso pro bebê, né? Totalmente. Ai, tadinho. Ai, meu Deus, ela já não sabe se ela quer ou não quer ter o parto. Eu já não sei, gente. Não, eu vou te convencer. Eu tenho mais alguns minutos para te convencer. Nessa terceira experiência, Amanda, quando a mulher vai buscar, eu espero que ela vá buscar uma equipe humanizada. Entendi. Porque se ela não for buscar uma equipe humanizada, dificilmente ela vai querer viver a mesma experiência de parto que ela teve. Né? E é possível. É preciso que tenha uma distância mais segura de pelo menos 1 ano e meio
da última cesárea. Porque isso vai diminuir os riscos que aquela mulher vai viver. Na verdade, Nossa, quando você é tem uma sério, hein? cesárea, o risco não é só naquela cesárea, é inclusive para os próximos partos. Né? É inclusive para as próximas gestações, porque você pode ter um problema na implantação da placenta dessa mulher na próxima gestação, então ela pode ter perdas, tem riscos que ela não teria se ela tivesse tido só parto normal. Menina, não sabia disso. As mulheres não sabem, a gente precisa fazer um trabalho muito grande ainda. Eu tô aqui chocada, estarrecida. Pois é. Verdade, porque pra mim era... Porque é a questão que a gente fala do controle, né? Porque tá tudo ali, você pode controlar o tempo e tá tudo minuciosamente ali sendo organizado, e eu realmente tinha essa impressão. E vende-se essa ideia de que a cesárea não tem dor. Né? A cesárea não tem dor, em 40 minutos está tudo resolvido. Mas a mulher está dopada. Está dopada, gente. Uma anestesia é uma cirurgia de médio porte. O bebê nasce dopado. Tadinho! Uai, se tá no sangue da mãe, tá no sangue do bebê. Essa é a verdade. Né? Eu estou sofrendo aqui, Brasil. Vocês não estão entendendo. O processo de amamentação dessa dessa mãe do bebê também vai ter consequências por conta disso. Todos os processos que acontecem fisiológicos durante o trabalho de parto não vão acontecer na cesárea. Verdade. E são importantes para o desenvolvimento de neurodesenvolvimento do bebê. Então, o trabalho de parto, como você falou, o bebê sofre. Sofre, mas ganha. Ele ganha muito no trabalho de parto. Então, mesmo que... as pessoas perguntam, mas e se depois virar cesárea? Mesmo assim, vai ser melhor para o bebê. Entendi. A cesárea não é ruim, quando ela é bem indicada. Carol, tá vendo? A gente começa a falar, o negócio vai. 6 programas pra Carol. A gente vai para um breve intervalo e retomamos já já. Estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV. Gente, aqui nos bastidores a gente tá rindo bastante, por isso eu dei uma engasgada. Carol, vou engravidar. Que bom! Consegui! Decidi que eu vou ter um filho, um bebê, seja, né? Quais os critérios que eu preciso ter para contratar uma doula? Quando que eu sei que eu preciso de uma doula? Bom, acho que começa, né, pelo desejo da mulher de ter uma experiência diferente de tudo que ela já ouviu. Né? Então ela vai ouvir a experiência da mãe, das tias, das primas, vai falar, que horror, eu não quero esse tipo de parto. E por acaso ela sabe do parto humanizado, porque ouviu, porque leu, né? E tem a doula. Aí ela vai procurar a doula. Para cada mulher isso vai acontecer num momento. Tem mulher que procura a doula antes de engravidar. Uau! Tem mulher que procura a doula assim, engravidei, peguei meu exame primeiro, né? E já vai lá e procura uma doula. Tem mulher que deixa para os 45 do segundo tempo, que fica a gestação inteira falando, não quero, não vou precisar. E aí, conforme vai chegando o parto, vai chegando mais perto, né, do possível trabalho de parto, ela fica apavorada e vai buscar. Eu já estou apavorada aqui de pensar. Então, você já vai procurar uma doula. Então, assim, o tempo de encontrar a doula vai variar muito desse processo da mulher. Desse processo que a gente fala de empoderamento da mulher, de falar, nossa, essa é uma experiência que eu vou construir. Aí ela vai ter que convencer o marido, e o marido vai falar, o quê? Por quê? Isso é o quê? Então, antigamente minha avó não precisou disso. Imagina, o que essa doula faz? A doula é parteira, mas que é? Aí vem aquela confusão. Mas enfim, como que você vai encontrar uma doula? Normalmente você vai encontrar num grupo de apoio. Certo. Né? Então são rodas de encontros que as doulas, as parteiras fazem em todas as cidades espalhadas pelo Brasil para acolher as gestantes que estão buscando informação. Então, normalmente, você vai numa roda, vai noutra roda, ou procura na internet e conhece várias doulas. Eu costumo dizer que toda mulher tem e merece ter, né, uma doula. E tem uma doula para chamar de sua. Assim, vai muito da empatia que você vai ter com aquela pessoa. Por quê? Porque ela vai ficar com você no momento mais vulnerável. Né? Ela vai ver você pelada. Então, isso para algumas mulheres não é tão simples. Ela vai tocar no seu corpo para te fazer massagem, se você quiser. Ela vai te ver chorando, ela vai te ver gritando, se for o caso. Ela vai saber coisas íntimas da sua história para criar um vínculo com você.
Então, não é qualquer mulher que pode ser sua doula, né? Se tiver 30 doulas aqui numa sala, não são as 30 para você. Entendi. Você vai ter que bater um bom papo com as 30 para ver aquela que você ficaria mais confortável. Essa é a minha dica. Sempre que uma mulher me procura, fala, eu vi o seu trabalho, eu vi que você tem muita experiência, eu quero saber de você, você pode me acompanhar? Eu falo, não. Primeiro a gente vai se conhecer, você vai entender da minha boca, porque uma coisa é você ler no site, nas mídias, o que eu faço, o que eu escrevo, e outra coisa é você me conhecer e a gente conversar, conhecer seu marido, porque às vezes a mulher tá super à vontade com você, mas o marido não tá, e aí aquilo também já não vai funcionar. Entendi. Então, para você escolher uma doula, lógico, você tem que saber qual que é a formação dela, Sim. se ela tem experiência, mas às vezes a experiência para você não é tão importante, né? Por exemplo, eu sou formada desde 2014, hoje eu formo doulas. E a menina que acabou de se formar esse ano no meu curso, ela tá pronta para acompanhar, mas ela não tem 6 anos de parto, como eu tenho. Mas às vezes ela vai passar na minha frente, porque a gestante vai se sentir muito melhor com ela do que comigo. Entendi. Entendeu? É uma questão de empatia. Principalmente. Aí vai depender da mulher. Não, eu quero uma pessoa que tenha 20 anos como doula. Então ela vai procurar as doulas que têm 20 anos de formação. E parteira e doula. Não é a mesma coisa. Eu já tô aqui pensando, bom, é o papel de uma parteira. Não, o que é a parteira e o que é a doula? Tá. Então, em primeiro lugar, a doula não faz parto. Ela faz parte desse processo, né? E a parteira também não faz parto. A parteira, ela presta assistência ao nascimento. A parteira estudou, na maioria dos casos, né, fez uma graduação para ser uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz. Ela tem uma competência técnica que a doula não tem. Entendi. Ela é uma profissional de saúde, tá? Ela tem uma graduação. Tem as parteiras que são parteiras tradicionais, muitas no Brasil, inclusive, mas ela tem uma capacidade de acompanhar a saúde da mãe e do bebê. A doula não tem. Ela não pode decidir o que vai ser feito com a mãe e com o bebê. Só a parteira. Entendi. Tá? Então não é a mesma coisa. As pessoas perguntam, você acompanha o meu parto? Você vem aqui em casa? Eu falo, não, gente. Doula não faz nada disso, né? Doula vai com você aonde você quiser. No hospital, na casa de parto, ou se o parto for domiciliar, ela vai. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante pra gente colocar aqui pras mulheres. Um dos primeiros critérios para se contratar uma doula é conhecer o trabalho porque você começou a falar de parteira, nossa, eu fui tão longe, fiquei pensando, nossa, a gente vê tanto na mídia, né, não tem nada a ver com o assunto, mas tantos carniceiros que veio, o doutor Bumbum, o doutor não sei das quantas, que também se deve ter coisas por aí desse tipo nesta sua área, então eu acho muito importante que as mães que estão nos assistindo tenham um critério de buscar uma boa base, de realmente pesquisar, né? E até perguntar para outras como é que foi. Pegar referências de outras mulheres que já tiveram. Eu aconselho assim, eu falo isso inclusive quando eu estou dando curso de doulas. Você não deve fechar, né, um serviço, prestar um serviço para uma família sem conhecer a família antes, porque você vai com certeza frustrar as expectativas dela. Né? Porque a mulher que consome uma doula pela mídia social, ela não está consumindo um serviço de um ser humano. Né? A gente sabe que o que a gente está hoje colocando na mídia é um serviço de outro tipo de consumo, né? E é diferente de eu sentar com você aqui e conversar. Talvez se você tivesse só olhado o meu site, minhas mídias, você não quisesse nem me conhecer. Mas agora que você conversou comigo, talvez você até considere de me chamar para ser sua doula. Sim. Entendeu? Se for pela empatia dos bastidores, já está tudo ok. É diferente. Nossa, eu tô pensando aqui, é bem romantizado, né, Carol? É uma coisa assim que é muito real. Eu nunca pensei isso na minha vida. Até porque, isso que eu ia te perguntar, em que momento na nossa cultura hoje, em que momento despertou hoje em dia para retomar essas questões do parto mais humanizado? Quando que a gente, nesse século que a gente tá... Mudou, né? Mudou. Então, se você for olhar lá para trás, o nascimento sempre foi fisiológico, né? Inclusive muito da mulher, né? Era um ambiente feminino, extremamente feminino. Quando surgiram os hospitais, e todo mundo nascia em casa. Sim. Não tinha hospital, né? Então assim, a maior parte da população nasceu em casa. Será que a mortalidade era maior?
não existiam as maternidades. As maternidades são coisas muito recentes. Quando as maternidades começaram a existir, os médicos começaram a ficar lá e as mulheres começaram a se dirigir para a maternidade. E aí o parto deixou de ser um evento familiar, um evento do feminino, entrou a figura do homem e virou um evento centrado no médico. E tudo ficou decidido por um médico. Homem. Sua grande maioria. Quando que as mulheres entraram na medicina... Não são eles, né, amada, que vão sofrer. Né? Então, pensa bem. Olha como é tudo invertido. Uhum. E assim ficou por um bom tempo. E é lógico que o movimento feminista começou a resgatar tudo isso dentro das mulheres, né? Peraí, meu corpo, minhas regras. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Vem disso. Peraí, meu corpo, minhas regras. Como que a gente vai entender esse processo de uma maneira durante séculos e séculos e séculos e agora veio o homem médico dizer que é assim que eu tenho que parir? Né? Então as mulheres começaram a se questionar em relação a isso e lógico que um movimento grande de médicos pelo mundo inteiro começou a perceber os impactos que teve no nascimento, tanto para a mulher quanto para o bebê e para a criança em desenvolvimento, quando a ciência começou a intervir. Então esse movimento de humanização da saúde é um movimento dos últimos 20, 30 anos, né? Mas já vem sido discutido assim, por alguns profissionais no mundo inteiro, desde a década de 60, 70. Mas ainda são tidos como loucos, né? Então, assim, esse movimento vem crescendo cada vez mais e informação é poder. Quanto mais as pessoas se informarem, mais isso tende a mudar. Mas a gente ainda está muito longe do que a gente precisa chegar. E será que a taxa de mortalidade antigamente era maior ou era menor? Você tem esses dados? Então, não existia esses dados antes, né? Porque, assim... Mas a gente pode uma estimativa, estimar que morria-se muito, né? Porque você não tinha cesárea. Então a mulher teve alguma complicação no parto, ou ela vai morrer, ou o bebê vai morrer, os dois vão morrer. Não tinha. Quando a cesárea surgiu, caiu bastante esse número de morte, porque salvou-se muita mulher e muito bebê. Depois veio o UTI neonatal, então assim, as coisas melhoraram. Só que aí, em vez da gente usar essa cirurgia, né, como uma maneira assim... ponderada, virou uma epidemia. Então, hoje no Brasil, você tem 88% de cesárea no sistema de convênios, por exemplo, na assistência suplementar. Então, assim, é muito grande. Quando a OMS recomenda que seja 15% de cesárea, a gente tem 88%. A gente precisa pensar sobre isso. As mulheres morrem, né? Já tô com dores aqui. A gente vai para um breve intervalo, pessoal, e a gente já retoma. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Mais Vida e Comportamento aqui nos estúdios da Rádio JSV. Carol, estávamos aqui falando sobre todo o processo da gestação, da mulher, deste corpo. É algo que é todo voltado para a mulher, né? É algo muito bonito, é algo que... compete a ela, que compete só a nós. Desculpa, homens. Desculpa, Brasil. Desculpa, Brasil, mas essa é a verdade. Quando entra, porque assim, você nos falou que quando a mulher pensa em chamar uma doula, a doula vai, faz todo um trabalho, uma primeira conversa para ver como que é o marido, toda a história, né? E aí, quando o homem entra, qual é o papel deste pai no processo da gestação com a doula? Tá. Muito legal, né? Porque dentro da perspectiva da humanização, o pai tem um papel muito importante. E é muito comum quando a gente vai conhecer uma família, eles perguntarem pra gente, os homens, mas se você vai ficar com ela, eu vou fazer o quê? Né? Porque a gente tem um modelo de antigamente, onde o homem não entrava, sabe aquela coisa? O homem fica lá fora, fumando charuto e é tudo fechado no quarto, só as mulheres, passa a mulher com pano, passa a mulher com água, passa a mulher pra lá e pra cá e daqui a pouco vem alguém dizer que o filho nasceu. O homem não participava de nada. Tem esse modelo que quando o parto vai para o hospital e fica centrado no médico, o homem, mas ele não é da família. Aí a gente tem uma lei que obriga a presença do acompanhante, porque os homens tentavam presenciar e não podiam presenciar. E hoje a gente está num outro momento, que é o que a humanização acha que tem que ser mesmo. O pai participando como pai. Eu acho a legal. Função dele ali é pai, né? E é companheiro. Uma mulher... lógico que tem situações onde a mulher não está acompanhada por ninguém, né? Uma mãe solo, enfim, tem situações. Mas ela tem alguém de confiança, não é o
progenitor, sempre vai ter alguém, né? Não é uma relação que ela tem, mas sempre tem alguém. Mas no caso de uma relação onde, né, o progenitor seja também ali o acompanhante, ele é o pai. E ele está ali numa função de receber o seu bebê, de promover todo o apoio para aquela mulher na condição de pai. Então ele vai fazer massagem também, como a doula. Ele vai alimentar a mulher, assim como a doula. Mas ele vai acolher a mulher de um lugar que a doula não vai acolher. Né? Um abraço que a gestante, a parturiente dê na doula para aliviar uma contração e para soltar o seu peso, não é a mesma coisa do que um abraço que ela dá no marido dela. Ou na mãe, se for o caso. Enfim, o acompanhante, né? O acompanhante da família. Então, o papel do pai é ser essa referência que a gente fala, referência de amor mesmo. Né? Uma referência de segurança, de acolhimento. Mas não se confunde com o papel da doula, né? Porque a doula, ela tem experiência e deve ter experiência de acompanhar realmente processos. Ela sabe o que tecnicamente está acontecendo ali e ela sabe que aquilo é normal, ela não se envolve com aquilo. O pai não, ele não tem essa obrigação de saber se está no começo do trabalho de parto ou se está no final. Ele não precisa saber. Mas a gente sabe que o lugar dele é o lugar de pai. Então, assim, ele pode viver isso livremente se a doula estiver ali ao lado, né? Então, hoje a gente vê que... Os pais ficam... O homem fica muito ansioso, ele fica muito desesperado na hora Quando da ele dor. não participa dessa preparação com a doula, eles ficam mais. Quando eles participam dessa preparação, nesses encontros que a doula faz antes do trabalho de parto, eles ficam mais tranquilos, muito mais seguros. E eles podem exercer esse lugar com muito mais tranquilidade, né? Às vezes as mulheres me chamam, eu queria mesmo a doula, mas eu tô tranquila em relação à dor e tal, mas eu queria que, assim, alguém cuidasse do meu marido. Né? Porque eu não sei se ele vai ficar nervoso, eu não sei se... Não sei o quê. E aí ela tem que dar conta de estar com dores e dar conta do marido que tá ali, coitado, o que será que ele vai fazer? Então às vezes a doula tranquiliza muito o marido, né? Assim, tá aqui, ela tá com a doula, não tá sozinha. Normalmente é o marido que liga pra gente. Tá com contração aqui, por favor, pode vir, não sei o quê, porque eu não tô mais dando conta de ficar sozinho com ela. Homens, né? O sexo frágil. Mas olha, Amanda, tem cada pai que você não acredita. Viu? Tem cada pai que você fala, esse aqui fez a diferença pra essa mulher. Né? Ai, que bacana. É muito legal ver uma transformação. A gente vê que os homens estão buscando essa transformação. Assim, eu acho que os homens, ao que eu estou percebendo, eles estão percebendo num casamento, num relacionamento, numa situação de gestação, por exemplo, que eles podem ser mais sensíveis e devem estar mais sensíveis, porque afinal de contas tá ok, só a mulher pode ter essa, só no nosso corpo, mas dependeu dele também, né? Não, São e durante a gestação, é tão importante a presença do pai, Amanda. A mulher está gestando, a mulher está ali com o feto desenvolvendo a criança, o bebê, mas o pai tem uma função fundamental. Quando o pai se envolve na gestação e presta todo esse apoio, ele tem um ganho assim para o bebê enorme, enorme. Muito lindo, e aí né? isso vai refletir no parto, né? Um pai que se envolve na gestação também vai se envolver no parto e respeitar os limites de cada um. Eu sempre costumo falar nos nossos encontros, esse é um lugar muito novo para os homens. Né? As mulheres já estão buscando esse lugar de retomada, né? Porque elas já vieram desse lugar. Então tem uma referência na nossa memória. Porque talvez o homem não se sinta pertencente. Nunca deixaram ele estar ali, né? Então, para ele, quando eu vejo um homem que quer participar e tá super... Às vezes o cara sabe mais do que a mulher, eu falo, que incrível, né? Porque para eles, assim, é muito suado fazer isso, né? Nossa, porque pegar o bebê no colo, trocar fralda depois que o bebê nasce, isso é uma coisa nova, gente. E também tem toda uma questão, né? Às vezes numa complicação, né? Mas às vezes acontece numa complicação, ele também fica desesperado de ter medo de perder as duas coisas, as duas pessoas que ele ama. Exato. Então também tem todo um trabalho, imagino eu, para esse pai de olha, né? Porque deve ser... Não vamos nem pensar, a pessoa aqui já nem pensa. Carol, e me fala um pouco de como é o seu trabalho aqui. Você atua em Taubaté. No Vale. No né? Vale. No Vale. Aqui eu atuo sozinha como doula, né? Mas a gente juntou algumas amigas. Então tem um grupo aqui em Taubaté, um coletivo que chama Coletivo do Ventre ao Peito. Então desde 2013 são doulas e parteiras. A gente faz encontro com gestantes em Taubaté. A gente expandiu para Pindamonhangaba e São José. Porque acaba que as mulheres vêm de todos os lugares, né? Então a gente está agora fazendo encontros uma vez por mês em cada cidade.
São encontros gratuitos, onde as mulheres, né, podem procurar a programação nas nossas redes e saberem o que a gente vai conversar em cada encontro. Isso é um trabalho que a gente faz de uma maneira voluntária. E eu trabalho particularmente como doula, atendendo como outras profissionais do Vale. Tem muitas doulas no Sério? Vale. Tem muitas doulas e muitos grupos também, não só o nosso. Né, o nosso coletivo do Ventre ao Peito está atuando hoje nessas 3 cidades, mas a gente atende mulheres de outras cidades. A gente só consegue fazer encontros nessas 3 cidades. Mas se a mulher é de Caçapava, a gente vai até Caçapava para atendê-la, né? E todas as doulas atuam também num raio aqui, porque o Vale é uma grande Dutra, né? A gente vai de um lado para o outro e o hospital que a gente gosta também é um pouquinho mais longe, então a gente acaba pegando e atendendo todo mundo. Cara, eu acho que a gente tem um tempinho só para falar da questão da amamentação, que você falou para mim que era importante falar. Porque a amamentação é o próximo passo, né? Depois que o bebê nasce dessa maneira respeitosa, vem o processo da amamentação. E assim como você falou que é bem romantizada, essa coisa do parto, a amamentação também é. E a gente acabou agora, né, o mês de agosto dourado, que é o mês onde no mundo inteiro a gente dá visibilidade para a amamentação. No Brasil, a gente, infelizmente, tem uma taxa de aleitamento materno exclusivo muito inferior do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. É preconizado que o aleitamento materno seja exclusivo até 6 meses. Nada de chazinho, nada de aguinha, nada de frutinha. Só peito. 6 meses. E depois disso, começa a introdução alimentar, mas a amamentação continua até 2 anos como principal fonte de nutrientes do bebê. E isso é fundamental para o bom desenvolvimento do bebê, tá? E no Brasil, chuta qual é a média de aleitamento exclusivo. Chuta. 5%. Em dias. Preconizado é 6 meses. 56 dias. Então é muito baixo, assim, né? Nossa, e mas isso é muito acontece, discrepante. É muito discrepante e isso tem prejuízo para o bebê. E por que isso acontece? Por falta de informação. Né? E por comodidade e dos profissionais e mitos, muitos mitos. A gente passou um mês inteiro fazendo campanha, palestra, encontros e no mundo inteiro a gente faz isso para dar visibilidade, porque a gente não tem o dinheiro que a Nestlé tem, né? Mas a gente precisa fazer a informação chegar para as famílias. Quais são os benefícios do aleitamento, que não existe leite fraco, como que a mulher pode pedir ajuda, porque esse processo de, vou pôr o bebê no peito, ele vai sair mamando. Não é assim, né? É difícil para a gente aprender a dar de mamar. Então, assim, a amamentação ainda precisa também de muita informação para ser... Vamos já fazer uma nova data para você vir falar sobre isso. Bora falar só sobre isso, porque é muita coisa para contar. Eu tô aqui já... É que não dá para falar de parto sem falar de amamentação. Então a gente precisa falar. Precisa falar, né? Tá bom. Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E, Carol, fique à vontade para você passar as suas redes sociais e como que as pessoas te encontram. Bom, para me achar, vai procurar Carol Rodrigues, amorcontinuum.com.br. Nas redes, tudo é Carol Rodrigues Amor Contínuo. E o coletivo é Coletivo do Ventre ao Peito. Depois te passo para você escrever, porque contínuo não é uma coisa tão simples assim das pessoas escreverem. Obrigada, Carol, pela sua participação. Obrigada, viu? Pela sua contribuição. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do programa Mais Vida e Comportamento. Até já.